Iniciando a gravação, tá? Vou compartilhar a minha tela com vocês. Dá o pin aqui no vídeo. Tá? Então, como todo bom, né, técnico, seja em informática, seja em qualquer área, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer aquilo que nós vamos consertar. Né? Nós temos que saber de onde veio, por que ele é assim hoje, né? E hoje a nossa aula é justamente sobre isso, tá? IPD ou Introdução à Informática, tá? Introdução ao processamento de dados, tá? Nós vamos ver alguns conceitos, vamos ver um pouquinho de história, né? Qual é a evolução dos computadores, como eram os computadores, como eles estão hoje aí, tá? Os componentes, quais são os componentes das nossas máquinas, tá? E como que nós usamos cada tipo de computador. Professora, tem vários tipos de computador? Sim, cada um para um tipo específico de serviço que você quer, né? Tem computadores aí que são servidores, né? Tem computadores mais simples, que são os desktops, computadores portáteis, né? Então nós vamos entender aí um pouquinho disso tudo, beleza? Né? Então, o que é o IPD aí? Deixa eu colocar aqui no cantinho, tá? O IPD, como eu falei, né, a sigla aí para Introdução ao Processamento de Dados, né, a parte introdutória do nosso curso. É aqui que nós vamos conhecer um pouco da história da informática, história aí da computação, tá? Vamos ver como ligar e desligar o computador, né? Então são coisas bem mais simples, porque é apenas uma introdução, tá? Depois nós vamos partir aí para configurações e coisas mais complexas. Tá? Então, o IPD, começando aí com a nossa história, tá? De onde que surgiu o computador? Quem sabe, sem colar aí do slide, quem já ouviu falar? De onde que ele veio para o que ele é agora, tá? Então a gente começou aí, no começo, tá? A informática, ela veio da palavra informação automática, tá? Então ela veio para facilitar essas trocas de informações, né? Para ficar mais fácil. Mesmo que naquela época fosse mais difícil a programação, não era igual hoje, você vai lá num compilador, digita o código e faz um software. Naquela época não, naquela época era muito mais complicado, tá? Note que a palavra computador vem do verbo computar, né, que seria calcular. Então, realmente, o computador teve origem de uma calculadora. Mas a calculadora, como a gente conhece ela hoje, não, tá? Uma calculadorazinha chamada ábaco, tá? Era feito os cálculos nesse aparelhinho com o nome de ábaco e ele é considerado o primeiro computador, tá? Porém, não só o ábaco aqui, depois a gente vai ver o primeiro computador mesmo, né, com sistemas elétricos, né? Nós vamos ver o tamanhozinho dele, que ele era bem pequenininho, tá? Então, a ideia da informática, da computação, nasceu sim aqui da nossa calculadorazinha, tá? Nós também tínhamos, ó, a régua de cálculo, tá? Que também ajudou aí na evolução do nosso computador. Olha só de quando é, século aí 17, tá? Esse carinha bonito aqui, chamado John Napier, foi um dos responsáveis pela invenção da régua de cálculo, tá? O primeiro instrumento analógico de contagem capaz de efetuar cálculos, logarítmicos, tá? Ele fazia cálculos digitalmente e escrevia aqui. Então a gente já começou a sair só lá das bolinhas fazendo cálculo para começar, né, a passar aqui para o papel, a fazer uns cálculos mais complexos. Né? Para vocês terem ideia aí, a gente começou na informática apenas para fazer cálculos, tá? Olha só qual era o objetivo principal aí na época, tá? Aí veio Pascal, né? Vocês conhecem aí o matemático Blaise Pascal, lá em 1640. Vixe, ó. Trouxe a máquina pascalina, quase que não sai, tá?
Foi a primeira máquina de calcular automática e ela foi sendo aperfeiçoada aí durante os outros, né, as outras décadas aí, até chegar à calculadora, né, que nós temos hoje. Essa caixona aqui, ela tinha um monte de engrenagem e começava lá a fazer esses cálculos aí. Tá? Então, máquina pascualina, a gente passou por ela para chegar na evolução do nosso computador, tá? Olha só a outra calculadora aqui. Essa já é calculadora de bolso. Olha só o tamanho dessa bicha. Tem que ser uma calça com bolso muito grande, né? Para caber uma calculadora dessa daqui. Mas ela era capaz de efetuar os 4 principais cálculos matemáticos: adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Esse Gottfried, né, o alemão aí, batizou essa calculadora de roda de Leibniz, né? Um nome aí estranhaço, tá? Mas naquela época, pessoal, vocês podem olhar hoje e falar, não, esse negócio aí eu não dava nem conta de mexer, mas naquela época isso aqui era alta tecnologia, tá? Para nós hoje isso aqui não é nada, mas nessa época, né, de 1800 e alguma coisa, isso aqui era um grande passo, né, para a revolução de informática, né, para a inserção dos aparelhos eletrônicos, da computação e tudo mais, tá? Aí passamos agora a primeira máquina mecânica, tá? Foi esse carinha também bonitinho aqui, tá? Joseph Marie, um tipo de tear. O que ele fazia? Ele fazia os cartões perfurados. Cada cartão perfurado desse passava um determinado tipo de informação. Professor, então naquela época as informações eram passadas e trocadas por meio de cartões perfurados? Sim, tá? Com a máquina de Jake Quard, acho que é assim que se pronuncia. Quem for do inglês, depois me corrige aí, por favor. Tá? Então essa máquina aqui, ó, grandona, ela fazia esses cartões perfurados que conseguia fazer essa troca de informação. Era rápido para ele fazer isso? Claro que não, né? Demorava um horror. Não é igual hoje que você clica na aba aí do seu navegador e já aparece a página do Google para você acessar informações do mundo todo. Aqui não funcionava assim, elas não eram interligadas entre elas ainda, como a gente conhece a nossa informática de hoje, tá bom? Aí começou, olha só, agora para o tamanho da máquina. Já começou a altura mais ou menos de um homem aí, tá? Já lá para o século XIX. Charles Babbage criou a máquina analítica, de grosso modo, é comparada com o computador atual com memórias e programas. Aqui ela já começou a guardar informações. Ó, ela já tinha memória, tá? Ele é considerado o pai da informática. Então, quando perguntarem para vocês aí quem era o pai, quem é considerado o pai da informática, é o Charles Babbage, né? Não sei lá como é que pronuncia o nome desses caras doidos, tá? Mas o Charles eu sei que é Charles, tá? Então, esse carinha aqui começou já a dar o pontapé inicial para nossa informática como ela é hoje, tá? Usando já memórias e programas, né? Que nós vamos ver que o computador ele é feito da parte lógica e da parte física, né? Então ele já tinha aqui memórias e programas já ingressados na máquina de Babbage, tá? Dessa maneira, as máquinas, né, de computar foram cada vez mais incluindo variedade de cálculos como raízes quadradas, algoritmos, funções. Quem já pegou uma calculadora científica, a gente já vê que ela tem várias funções, mega powers aí para a gente conseguir fazer cálculos complexos, tá? Então, toda a nossa informática ela foi sim baseada em computadores, tá? A partir desse momento, a gente já começa, pessoal, a ter gerações de computadores. Atualmente, nós estamos na 5ª geração, tá? Só 5, professora, só 5. Tá? Por enquanto, né? Nosso futuro aí, a gente não sabe onde vai parar, mas que vai ser bastante, vai, que hoje o mundo é da informática, né? Hoje o mundo é tecnológico, tá? O computador que conhecemos hoje passou por diversas transformações e aperfeiçoamentos, né? Ainda hoje passa por isso. A partir do avanço das áreas de matemática, engenharia e eletrônica. Por isso, não podemos dizer que existe apenas um inventor, tá? Vamos no chat.
Tem alguém roncando? É que eu não tô ouvindo, peraí, vamos ver o... Botei todo mundo aí. Pronto. É que eu não ouvi, tá? Não sei se é porque eu não tô conseguindo ouvir vocês. Mas qualquer coisa chama aí no chat. E acorda quem tá roncando aí. Tá? De acordo com os sistemas e ferramentas utilizadas, a história da computação está dividida em 4 períodos, né? 4 gerações já passadas e a quinta que nós estamos vivendo, que nós vamos compreendê-las agora, tá? Olha aqui, a primeira geração começou em 1951, tá? Foi até 1959, ou seja, 8 anos de geração, tá? Ela funcionava por meio de circuitos e válvulas, era uma coisa meio mecânica o computador, tá? Nós temos aqui o nosso primeiro computador, que é o ENIAC, Electronic Numerical Integrated Computer, é um nomezão bonito aí. Ele consumia cerca de 200 kW. Cara, 200 kW, um único computador é mais do que você gasta no mês inteiro com chuveiro, com internet, com tudo. É muita coisa, 200 kW, tá? Ele possuía mais ou menos 19 mil válvulas, tá? Esse carinha aqui. Ele ocupava uma sala inteira, tá? Uma sala inteira de parede a parede. Era um único computador, um único computador. Hoje nós temos uma sala dessa, né, que são servidores, mas são vários computadores. Lá era apenas um computador. Ele chegava a pesar, pessoal, pra vocês terem ideia aí, cerca de 7 elefantes, né? Daria mais ou menos aí umas 7 toneladas de computador. Imagina você carregar um computador desse. Não, vou levar o computador ali pro meu amigo pra gente... Não tinha como, né? Era uma máquina que era instalada, que era feita e ficava ali, porque não tinha essa locomoção, tá? Então, o ENIAC, nosso primeiro computador, ele era enorme e consumia uma energia gigantesca, tá? É o que vocês precisam aí colocar na cabeça de vocês, que ele era a válvula, tá? Então, eram sistemas mecânicos aí de reconhecimento de informações, tá bom? Partindo para a segunda geração, né, já de 1959 a 1965, tá? São apenas aí 6 anos, né, na segunda geração. Mas o que começaram a fazer? Pegar aquelas válvulas que eram enormes, tá? Depois, talvez próxima aula que a gente vai falar um pouquinho de elétrica. Eu vou trazer aqui, ó, resistores, capacitores, diodos, né, para vocês entenderem aí, verem o que é, tá? Sentar na placa, sentar no circuito, tá? Então vou trazer para vocês verem. Multímetro a gente vai ver também, tá? A partir aula que vem nós vamos falar bem de elétrica do computador, tá? Então eles começaram a trocar essas peças maiores por uma menor que conseguia fazer a mesma função. Então, os nossos computadores, né, foram diminuindo um pouco o tamanho, tá? Mas ainda não eram muito grandes, tá? Então, os transistores aqui, ó, esses carinhas aqui, foram, né, trocando, substituindo as nossas válvulas aí, que eram mais lentas, e aqui ele passa a ter uma informação bem mais rápida, tá? A nossa terceira geração, tá? Já tem aí 10 anos, ó, de 65 a 75, 10 anos na nossa terceira geração. Ela já funcionava por meio de CI, que nós chamamos, tá? Que são circuitos integrados. Esse carinha que tá bem aqui atrás de mim, ó. Tá vendo aqui no meu chroma aqui? Esse carinha aqui, cheio de pontinhas, tá? São CIs. O que eles fazem? Alguns processamentos dentro dele, tá? Professora, toda a parte eletrônica tem CI? Praticamente tudo tem CI. Desde um pequeno carregador a um mouse desse aqui aberto, tá? Então, nós temos CI. Nesse período, tá? Os chips foram criados, né? Os chips aqui. E a utilização dos computadores pessoais começou a ser utilizada. Olha só, daquela parede, aquela sala todinha que era um computador,
Ou nessa época aqui da terceira geração, ele já passou a ser, ó, menorzinho, mas mesmo assim, em comparação aos nossos computadores de hoje, né, ele era um computador grande, tá? Depois nós vamos ver aqui como que o CI funciona, né, dentro da placa, como possíveis erros, né, de um CI queimado, se tem como trocar, se não tem como trocar, tá? Então a gente vai ver isso aí futuramente nas nossas aulas, tá? Ainda aqui na terceira geração, tá vendo? Essa imagem aqui, né, esse computadorzinho aqui aberto, é esse carinha aqui. Professor, ele não tem USB, não tem nada, não. É só botões, chaves, né? E LEDs aqui, tá? O primeiro computador pessoal portátil, tá? Foi produzido pela nossa IBM. Olha só, a IBM, 1975, ou seja, a IBM, ela é uma das precursoras aí, né, da informática. Então, quando vocês ouvirem falar em IBM, ela sabe realmente do que está fazendo, tá? É uma marca excelente para você comprar qualquer equipamento de informática, porém, uma das mais caras, tá? Eu acho que ela deve perder ou equiparar aí aos produtos da Apple, né? Tipo um Mac OS, algo do tipo, tá? Mas a IBM é uma empresa muito bem falada, tá? Muito bem quista no mundo da informática, tá? E esse era o portátil, o tamanhozão do bicho aí era o portátil. O nome dele, Altair 8800. Você tem um computador que se chama Altair, né? Pelo amor de Deus. Ainda bem que a gente não é dessa época, tá? A quarta geração, né? Então, já aí de 1975 em diante, tá? Qual foi a grande tendência? Os computadores diminuírem de tamanho e aumentar a velocidade de processamento, né? Antigamente você podia passar uma informação, vamos supor um clique aqui, ele para dar a resposta. Hoje não, você clica, ele já responde. Então, o processamento dos dados se tornou rápido, tá? Nesse período, mais precisamente aí, a partir da década de 90, né, 1990 para lá, há uma grande expansão dos computadores pessoais. As pessoas começaram a ter computador em casa. Né, eu lembro nessa época, né, na minha época, minha mãe falou assim, você quer uma festa de 15 anos ou você quer um computador? Logo eu, apaixonada pela informática, quero um computador. Tá? Então eu lembro que era para vocês equipararem o preço das coisas. Uma festa completa de 15 anos equiparava a compra de um computador naquela época, né? Em 1900 e alguma coisa. E senão vocês vão saber a idade da professora, né? Além disso, começou a surgir os softwares, tá? A partir da virada do milênio, né, dos anos 2000 para cá, começaram a surgir os computadores de mão, que nós chamamos de smartphone, né? Os nossos celulares aí, que faz todo o processamento de um computador, né? Apenas nesse carinha pequenininho. Existem celulares super mega potentes aí, né? Às vezes faz mais coisa do que alguns computadores que a galera tem. Então nós temos ainda os iPods, iPads, tablet, tá? E a conexão móvel que se tornou bem comum, né? Eu lembro que para a gente entrar, né, na internet naquela época você tinha que colocar na linha telefônica lá conectado. Não era aquele cabinho azul, não tinha isso, era a linha de telefone mesmo, você colocava no computador, né, no fax modem que a gente chamava. Ele fazia uma zoada danada quando estava conectando, tá? Depois vocês botam aí no YouTube, você vê a zoada que era quando ele estava conectando. E a gente pagava por pulso, né? Você entrou na internet aqui, você pagou esse pulso, a internet caiu, você tentasse conectar de novo, você pagava outro pulso. E era caro esse tipo de serviço. Aí tinha no sábado, à noitezinha, que você pagava um pulso único. Então era a hora que a galera entrava. Mas era 5 dias para você conseguir abrir uma página nem do Google existia. Naquela época era KD. Né? Depois a gente vai ver a evolução do software, a gente vai ver como é que foi mudando. Tá? Então veio aí na quarta geração trazendo esse pontapé, né, da popularização dos computadores, né, que hoje nós conseguimos. A grande maioria das pessoas tem computador em casa. Se não tem computador em casa, consegue ter acesso ao computador na escola,
tá? Seja tipo no curso aqui, seja na escola mesmo, tá? Então a gente começou a expandir a informática pro mundo, beleza? Aí nós vemos aqui para a quarta geração, tá? Ainda chamado Apple I. Olha só o naipe desse computador. Pessoal, ele era tipo de madeira. Olha só como é que era o nomezinho aqui, Apple Computer. Né? Um tecladozinho aqui, meio assim, tá? Criado por quem? Nosso querido Steven Jobs, tá? E Steven Wozniak, que são os fundadores da Apple Corporation, tá? Que eles começaram aí a fazer o seu sucesso, né? A evolução desse computadorzinho que foi o primeiro, Apple I, aos Apples de hoje, né? Vamos pegar aqui um computador Apple, só pra gente ver o preço. Um notebook. Olha só um MacBook aqui da Apple. 45 mil, 10 mil, 4 mil. Ó, então, né? Então a gente tem aqui um valor bem alto aí para os computadores que começaram nesse carinha aqui, né? Nessa coisinha linda e maravilhosa, tá? Na época, não, ele custava aí $666, tá? Bem caro, né? Hoje em dia é caro, $666, o dólar tá o quê? 4, 5 reais, né? Então daria aqui bastante dinheiro, né? Nesse computadorzinho aqui. Aí veio, né, o Apple II, né, aqui. Já foi lançado em 1976, é o primeiro computador pessoal a ter sucesso comercial, tá? Tinha uma telinha aqui, meio preto e branco, tá? A parte de fonte, né, de alimentação de energia, né? Um tecladozinho, mas ele ainda assim continuava grande. Ele tinha uma alça aqui em cima para você poder carregar, né? Então, Apple II, sucesso de bilheteria aí da Apple na época, tá? A IBM, computador dela da quarta geração, tá? Foi em 1981. Ele já tinha aqui um processador de 4,77 MHz. Pessoal, a gente vai ver ali o que é um mega, o que é um giga, tá? Mas só para vocês terem ideia, ele é 4,7 MHz, era o top. Hoje nós temos computadores, os nossos computadores hoje são 5 ou 6 GHz. Ou seja, velocidade de processamento é muita diferença, tá? Mas mesmo assim, ele usando um sistema operacional chamado MS-DOS da Microsoft. Microsoft já tinha programa aqui chamado MS-DOS, tá? Nós vamos mexer um pouquinho com o DOS para ver algumas configurações raiz, né, do computador a nível de conhecimento, porque hoje em dia nós temos ferramentas e softwares para fazer isso tudo aí, tá bom? Mas ele foi o computador mais vendido de toda a história, tá? Historiadores aí fizeram esse registro. A Xerox também veio com alguns computadores, ó. Tá vendo que ela já veio com um mousezinho mais parecido, né? Tinha as máquinas maiores aqui também, ó, tá? Ela tinha um protótipo, né, Xerox Alto, que vinha com um mouse bem mais parecido com os computadores de hoje, tá? Já o primeiro computador com mouse que as pessoas podiam ter em casa foi o filho do Alto, né, que é o nome desse computador, o Xerox Star, porque os outros não tinham mouse, os outros eram só teclado. A partir daqui da Xerox, o mouse começou a fazer parte dos computadores, tá? Aqui nós temos o Apple Lisa, né? Aqui nós já temos um processador, né, já de 5 MHz. Tinha 1 MB de RAM, 1 MB. Hoje o nosso computador mais fraquinho nós temos 4 GB. Ele tinha 1 MB de RAM. Ele fazia a leitura dos programas e quem? Um disquete, pessoal. Não é da época de vocês, mas o disquete ele é, né, um quadradinho assim fininho onde tinha uma fitinha preta dentro, onde era gravado as coisas, você colocava nessa abertura aqui e conseguia gravar e desgravar.
Era nosso pendrive da época, né? Só que essa mídia, ela cabia cerca de 4 ponto alguma coisinha megas. Megas. Hoje, uma música que você baixa, ela é 4 megas. Uma música. Ou seja, para a gente trocar informações nos computadores naquela época, era complicado. Né? Você imagina aí, você com uns disquetezão desse aí, muito doido, né? Tentando fazer essa troca de informação aí. Tá? Eu não sei se eu ainda tenho esse primeiro, tá? O primeiro eu não tenho certeza, mas os outros eu ainda tenho guardado. Eu tenho muita relíquia da informática lá em casa, eu guardo, eu gosto dessas coisas, tá? Mas eu vou ver se eu acho e trago para mostrar para vocês ao ano que vem, para vocês verem o tamanho que era o diabo desse disquete, tá? Por conta do seu preço, né? Ele tinha cerco aqui, ó. Olha só o preço do cara. 9.995 dólares. Aqui no Brasil daria aí quase, né? 30 mil reais, 50 mil reais. Esse computadorzinho aqui, ó, top de linha, né? PC gamer desse aqui, né? Então ele não fez sucesso por conta do preço, tá? Além da sua configuração que não era extravagante, não tinha muita coisa de diferente, tá? Claro que para época. Então ele foi um fracasso comercial. Contudo, por ironia do destino, colecionadores atualmente podem pagar milhares para ter o computador em casa, né? Coisa de colecionador. Colecionador é meio doido, né? Mas partiu, né? Olha o nosso próximo PC aí, tá? Da IBM, o XTS. Já vem aqui mais ou menos de 84 a 85, né? 35 anos atrás. Aqui nós já vemos quem, ó? O Windows 1.0. Hoje nós estamos no Windows 10, né? Então, em 84, nós tivemos aí o Windows 1.0. Quando nós estivermos falando de sistemas operacionais para instalação, nós vamos ver um pouquinho dessa evolução durante, né, a história. Mas aqui que começa, né, mudar aquela interface gráfica do MS-DOS preta, né, que o MS-DOS era uma tela toda preta, só letras, né, para uma interface bidimensional. Já conseguia fazer mais coisas com a interface. E aí já partimos para 250K de RAM. Eita! 256 kilobytes de RAM. Ou seja, quase nada. Tá? O Macintosh, 1984. Né? É o primeiro computador a apresentar a interface gráfica como utilizador. Olha aqui a gente já conseguia fazer o nosso desenho, tá? O paintzinho. Ele foi sucesso de vendas, tá? O preço não era exorbitante, tá? Então foi aqui que começou a fazer sucesso os Macintoshes, tá? 1984. E na nossa quinta geração, tá? Quem vem da quinta geração? Inteligências artificiais, tá? Que na nossa quinta geração é o que começou com o nascimento dela, né? Não sei se vocês já ouviram falar, nós temos aí a Alexia, temos alguns outros componentes da Google, tá? Mas a Alexia, ela conecta com a sua casa inteira. Você chega e fala, Alexia, tocar tal música. Ela já procura no Spotify, ele já dá a música. Alexia, aumenta o volume. Alexia, abaixa o volume. Ela já faz tudo para você controlando a sua casa, né? Se sua casa for Wi-Fi, né? O sistema de iluminação. Alexia, acende a luz. Alexia, apaga a luz, né? E hoje se tornou uma coisa mais próxima da gente. Você já consegue comprar esse tipo de equipamento. Nós, assim, né? Humildes, sem precisar ser um Tony Stark da vida aí, né? Mas isso já está próximo da gente, essas inteligências artificiais, porque elas conseguem ter reconhecimento de voz. A galera que tem aí os iPhones da vida já fala com a Siri, né? A Siri já troca uma ideia com vocês, você pode perguntar a hora, né? Pedir para ela fazer uma pesquisa, para ela fazer algo, ela já faz essa, né? Já faz isso que você pede. Por quê? São sistemas inteligentes, né? Robôs, nós temos robôs para quase tudo, tá? Até para fazer microcirurgias nós temos robôs aí.
As redes são de alta velocidade, nós conseguimos conexão com a internet num pulo, não é a discada que nós tínhamos antigamente, né? Computação distribuída, computação em nuvens, né? O iCloud, né? O Cloud, né? Que é a nuvem, o iCloud para quem tem iPhone aí. Então a gente consegue armazenar nossos dados na nuvem, consegue acessar de qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, tá? Computação em grade ou em rede, computação móvel, né? Então, nós temos aqui muita coisa para quinta geração. Se a gente fosse falar de evolução de computadores aqui, nós íamos passar 4, 5 aulas nessa brincadeira, tá? Mas o importante é que vocês saibam que nós estamos na quinta geração, tá? De quem? Desse carinha aqui, né? Que tem uma estrutura física, que é aquilo que a gente pode pegar, né? Estrutura física, ó, igual essa aqui, é um HD, tá? Um hard disk, tem uma estrutura física aí. E tem uma estrutura lógica, que é essa parte que vocês estão vendo, né? De software, de tudo aí, tá? Então, pegando aqui, né, como eu já tinha comentado com vocês, a informática ela vem da informação automática, mas para que a informática seja completa, nós temos esse ciclo aqui, que é o hardware, o peopleware e o software. Esse Tupperware aqui é coisa do Ronei, tá? Porque esse slide foi ele que fez, não tem nada a ver Tupperware aqui não, agora que eu tô vendo esse negócio, tá? Então aqui, ó, hardware, people e software. Nós precisamos da interação desses três para que seja gerada a informação, tá? Então, para começar, nós vamos entender quem é o peopleware. Peopleware somos nós, né? Nós somos o peopleware. São todas as pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente com os dados automáticos, tá? Eu posso inserir um dados, posso fazer solicitação de processamento de dados, tá? Então, nós temos aí N infinidades de funções do peopleware. Mas nós precisamos de quem insira os dados para que o resto do processo possa ser feito, tá? O software, que são os programas e aplicativos, né, que é toda a parte lógica, tá? Então, software, parte lógica, hardware, parte física, tá? Hardware, a parte que a gente pode ver, a parte que a gente pode tocar, tá? E software, a parte, né, de programação, a parte lógica, né? São no software que nós contemos informações armazenadas, fazemos banco de dados, tá? Temos interface gráficas. E nós temos vários tipos de software, uma pancada, né? Nós temos navegadores da internet como Mozilla, Chromium, que é esse aqui, né? Sistemas operacionais, nós temos Windows, temos Linux, né? Temos o Android, temos o Google OS, né? O Chrome OS, aí, um sistema operacional da Google. Então, nós temos vários sistemas operacionais. Né? As calculadoras são softwares, qualquer aplicativo, né? Seja o VLC aqui, por exemplo, assistir filme, né? O WhatsApp é um software, sim, tá? Os vírus de computador são softwares? São uma parte lógica feita, só que para o mal, né? Os vírus de computador, ele tem o objetivo de destruir algo na sua máquina, roubar algo, alguma informação aí do seu computador. Depois nós vamos ver essa parte de vírus no computador, como eliminar os vírus, tá? Para não ter que fazer formatação. Aí, no caso, se não funcionar, a gente parte para a formatação, que é o processo mais complicado, tá? Dentro do software, nós temos as unidades de medida, tá? Quando a gente vê lá um programa, a gente fala, esse programa é tantos gigas, esse programa é tal tamanho, tá? Então, nós temos essa tabelinha aqui, que é um bit, tá? É a menor unidade, um bit só. Ele é, como eu posso dizer? O computador, ele reconhece, pessoal, por incrível que pareça, o código binário. O que é o código binário? Ele é formado de dois números, né? Dois números. 0 e 1, tá? Então, o bit, ele pode ser um 0 ou pode ser um 1. Tá? Então, por exemplo, uma palavra dessa aqui, ela é formada por vários bits, tá? O U, ele deve ser lá, tem o código binário do U, 010000, que é o que o computador reconhece, que é a linguagem que o computador reconhece, tá? Um bit, tá? Como eu falei, é um só. Aí nós temos o byte, que equivale a 8 bits, né? Se eu tenho um byte,
É a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 8 bits. Aí nós temos o kilobyte, que é 1024 bytes. Megabyte, 1024 kilobyte e assim por diante. O gigabyte, 1024 mega. Terabyte, 1024 giga. Pentabyte, 1024 tera. Exabyte, 1024 pentabyte. Aí temos o zettabyte, que é 1024 exabyte, e yottabyte, que são 1024 zettabytes. Então, se você tem um computador que tem um yottabyte aí de memória, você tem memória aí para guardar coisa para baixa da égua, né? Coisa pra caramba, tá? Então, aqui é para vocês saberem as unidades de medida, né? Quando vocês virem lá agora, megabyte, 8 megabytes, né, 8 MB, você sabe que vale 1024 kilobytes. E eu posso perguntar na prova, por exemplo, um aplicativo de 10 megabytes equivale a quantos bits ou quantos bytes? Né? Então, você só vai fazer a transformação aí de valores, tá bom? A parte física, né, o hardware, ao contrário do software, o hardware é a parte dura. Tá? E nós vamos falar de 3 dispositivos principais dos hardwares, que são os dispositivos de entrada, dispositivo de saída e os dispositivos híbridos. Nós ainda temos os dispositivos de segurança, mas nós vamos falar deles aula que vem, que são os dispositivos elétricos, como eu falei, aula que vem é da parte elétrica do nosso computador, tá bom? Então aqui, os dispositivos de saída, tá? São tudo aquilo que eu consigo tirar a informação do computador, né? Por exemplo, o monitor está saindo a imagem para mim, é uma saída. O projetor, ele está saindo, projetando a imagem na parede, é uma saída, tá? Caixinha de som, no caso, é uma saída. Fone de ouvido, apenas o fone, saída. Impressora, saída, tá? Então, aqui são os dispositivos que nós conseguimos retirar a informação do computador. Para colocar a informação no computador, nós chamamos de dispositivos de entrada, ou seja, entrada de dados. Nós temos aqui o joystick, né? A galera que gosta de jogar, o manete aí, tá? Leitor aqui de digital, o mouse é um dispositivo de entrada, eu estou entrando dados aqui, ó, movimentos. Leitores de código de barra, o microfone, o scanner, tá? Isso sendo só o scanner, porque nós temos o híbrido, que é scanner impressora multifuncional, né? Que nós vamos ver já já. Teclado, né? Nós estamos entrando com as nossas palavrinhas aí. Então, aqui são os dispositivos de entrada de informação. E os híbridos são aqueles que nós conseguimos mandar informação e pegar informação. Olha, professora, a senhora acabou de dizer que o monitor é saída? Sim, mas lembre-se que nós temos os monitores touch, né? Ou seja, se eu clicar aqui, eu vou estar mandando alguma informação para o meu computador. Então, nesse caso, ele se torna híbrido. Aqui é multifuncional porque eu consigo escanear, ou seja, mandar informação para o computador e consigo imprimir e tirar a informação do computador. As mídias de CD, tá? Eu consigo colocar informação no computador, como eu consigo gravar ela com informações do computador, né? Nesse tipo de fone, que é o fone já com um microfone, né? Os chamados headphones, também a gente consegue mandar voz para o computador e consegue escutar o áudio. E o famoso pendrive, tá? A gente consegue botar informação e retirar informação do computador de forma rápida, tá? E os tipos de computador que nós temos, tá? Eu dividi ele aí em algumas categorias, tá? Então, nós começamos aqui com as portáteis, né? Que são os smartphones, que até mais ou menos 5 polegadas, né, de tamanho. Os tablets, phablets, né, na verdade, que a gente fala, mas a gente chama por smartphone numa boa de 5 a 7 polegadas, né? Esse aqui perdão, é 5,5 polegadas, né? Esse aqui, ele já é 5 polegadas, se eu não me engano. Olha a diferença de tamanho, né? Diferençazinha de tamanho para vocês. E o tablet, né? São os tablets maiores.
acima de 7 polegadas, 10 polegadas, né? Então, nós temos aí uma grande gama de portáteis disponíveis, tá? Nós temos os laptops, tá? Laptops são os computadores de mão, mas dentro do laptop nós temos algumas vertentes, tá? Nós temos um netbook. Netbook é um computadorzinho desse tamanhozinho, pessoal. Ele não tem praticamente HD dentro, né? Ele tem uma memória, tem alguns que você tem que salvar as coisas no pendrive. A memória RAM dele é pequena, tá? Ou seja, ele é apenas para acessar a internet. Você não consegue fazer grandes coisas com um netbook. Ele tem uma tela de 7 polegadazinhas, assim, ele é bem pequenininho, tá? Já o notebook é como vocês conhecem, né? Esse computadorzinho maior, com leitor de CD, né? Então a tela já temos aí de 14 polegadas, 17 polegadas aí, tá? Os ultrabooks, que já são computadores mais potentes, né? De componentes mais fortes. MacBook, tá? Que são os da Apple. E o Chromebook, que são os notebooks aí, dos laptops, né? Na verdade, do Chrome, da Google, tá? O desktop é esse aí, provavelmente, que você está usando na sua casa também, né? Que é um dos mais comuns, desktop notebook. Nós temos os PCs, né? Que é Personal Computer. Os Mac, que são da Apple. E os Workstations, que são estações de trabalho que você trabalha interligado com outras pessoas, tá? No mesmo computador. São os Workstations aí, tá? O nosso desktop all-in-one. Esse carinha, pessoal, ele não tem o gabinete. Não é CPU. Depois nós vamos ver que CPU é outra coisa, tá? Ele não tem gabinete. É tudo dentro da tela aqui do monitor. Tudo aqui. A entrada USB, todo o processamento é dentro da placa do monitor. Eu não, particularmente, não gosto muito desse tipo de computador, porque para fazer as formatações, as manutenções, ele é um pouquinho mais complicado. Tá? Então, mas é um computador que a galera comprou, teve uma época aí que foi sucesso. Depois deu uma caída, usar all-in-one, ou seja, tudo junto, tá? Tudo em um só. Temos os MyFrames, olha o tamanhozão desses caras aqui, tá? Que são supercomputadores, são servidores. Aqui na escola nós temos um, tá? Depois, quando essa pandemia passar aí, né? Vocês quiserem ver o servidor, eu mostro para vocês, né? A gente vai lá, dá uma olhada no servidor, ver o que é, tá? Como que funciona. Tá? Depois a gente vai falar de data centers aí, tá? Mas são super bancos de dados. Aqui contém informações aqui preciosíssimas, tá? Esse aqui são da IBM, ó, IBM Z13. Existem empresas que têm salas com mais de 60 servidores desses, de tanta informação que guarda. A Google tem um servidor desse que é um prédio inteiro para conseguir guardar informações do mundo todo, tá? Então são super bancos de dados aí. E dentro do computador nós temos alguns componentes básicos lá dentro, né? E nós vamos conhecer alguns e para cada o que serve cada um, tá? Essa primeira aula mais teórica, sim. Depois a gente vai pegando, vamos dizer assim, vamos fazendo simulações, né? Vamos pegando um outro jeitinho da coisa. Mas a primeira aula vocês têm que pegar assim um apanhado de tudo um pouco, para depois a gente partir para brincadeira mesmo, tá? Não tem ponto de correr. Então vamos começar com os discos rígidos, tá? Eu tô com um aqui, cadê aqui? Tá? Esse aqui é SATA, depois nós vamos ver aqui, ó, as conexões, o que é SATA, o que é IDE, tá? Porque se computadores mais antigos, os HDs são IDEs, computadores mais novos, nós temos entrada SATA, tá? Um onde que é energia, outro onde é o dados, o que são os jumpers aqui, tá? Depois nós vamos ver isso aqui tudinho, eu vou mostrar para vocês. Tá? Esse aqui é um que não funciona mais, por isso que eu estou pegando assim, tá? Porque se ele funcionasse, eu não poderia colocar a mão aqui, ó, nessa partezinha dos circuitos aqui, eu não poderia colocar a mão, tá? Tá vendo os CIs aqui que eu falei para vocês? Olha o tanto de CI que tem dentro do HD, tá? E aqui dentro ele tem uma agulha que faz a gravação aí do disco, tá? Então aqui dentro que você guarda as informações, guarda as músicas, vídeos e por aí vai, tá? Aqui é o nosso HD externo, tá? Então esse aqui ele é via USB, a gente consegue conectar, tirar, passar informação de forma fácil. Esse aqui já fica dentro
né, do gabinete, fica acoplado à placa-mãe, tá? Depois, outra peça importante são as memórias RAMs, tá? Ela é responsável por executar as tarefas ordenadas pelo processador. O processador manda e a memória RAM executa. Então, quanto maior a sua memória RAM, mais a velocidade desse processo vai ser maior, tá? E a gente consegue abrir vários softwares ao mesmo tempo, tá? Sem travar. E isso tendo uma memória boa. Se você tiver uma memória ruim, né? Então você não consegue. Eu lembro que o meu primeiro computador ele era 256 megas de RAM. Né? Hoje nós temos aí, igual eu falei, o mínimo é 4 GB de RAM que a gente tem. Tá? Nós podemos comparar os funcionários de uma empresa. Temos que ter uma quantidade suficiente de funcionário para que sejam bons funcionários. Tá? Então a gente precisa ter a quantidade de memória boa para aquilo que a gente quer fazer. Se a gente quer fazer um monte de processo, que abriu Photoshop, que abriu não sei o quê, e eu tenho uma memória ruim, eu não vou conseguir ter êxito no meu computador. Né? Então, eu preciso colocar a memória boa. Depois nós vamos ver quais são os possíveis erros de memória da tela azul, o que pode ser. Tá? Esse aqui é um dos grandes vilões da tela azul no computador. Tá? Então, esse aqui já é o primeiro. Nós vamos aprender como limpar ela, né? Como encaixar e tirar ela do slot, nós vamos aprender isso daí. Tá? Agora sim, CPU. Quando vocês falarem CPU, é esse carinha aqui. Eu tinha um aqui, eu não sei onde é que tá. Vou levar, tá? Mas eu tinha um aqui para mostrar para vocês. Tá? A CPU mesmo não é essa parte preta grande, é isso, é gabinete. CPU é esse carinha aqui, é o processador, tá? É ele que manda as informações para a memória RAM para que ela execute o que a gente está pedindo. Professor, o processador é uma das partes mais caras do computador? Pessoal, eu particularmente acho. Olha só que o preço de um processador como esse aí, que é um Core i7, tá? Ó, processador i7. Isso, nós já estamos no 9, né? Olha só o preço do 1 i7. 2.329 é só o processador, só aquela pecinha pequenininha. Ou seja, sem mouse, sem monitor, sem HD, sem nada. É só o processador. Nós temos aqui, ó, o i9 até a 9ª geração, que é o nosso hoje. Tá? Vou botar o i9 aqui. Quanto é que tá o i9? Aí a média de 3.959 na americana, né? É a última geração, né? Esse aqui é a 2ª geração. 8ª geração já tá 3.339. Isso só o processador. Nós vamos aprender a trocar o processador? Vamos aprender a trocar o processador, tá? Fazer essa troca de componentes. Tá? Então, só para vocês terem ideia, é a parte mais cara, porque é ela que manda na velocidade do seu computador. É como se você pegasse o gabinete e botasse um gabinete top, cheio de luz, não sei o que, e botasse um processador ruim. Era a mesma coisa que você pegar uma Ferrari e botar um motor de Fusca. Tá? Então, seria mais ou menos isso para vocês terem noção. Tá? Então, depois nós vamos ter aulas mais profundas aí, tá? Comprei um computador. E agora? Como que faz a instalação, tá? Hoje em dia a instalação é mais simples, tá? Porque o primeiro passo você tem que ver a fonte. O que é a fonte? É a parte de alimentação de energia da placa do seu computador, tá? Ela que alimenta a placa, ela que alimenta a leitora de CD, ela que alimenta o HD. Então, toda alimentação de energia é feita por esse cara. Ela é bivolt, nós temos a chave de 230 e temos a chave de 110. Eu já vi muitas vezes a pessoa pegar aqui, deixar no 110 e tacar ele direto na tomada. A fonte pega fogo na mesma hora, tá, pessoal? Então tem que ter cuidado, porque aqui em Brasília, nossa voltagem é 230, tá? Então se ele tiver 110 aqui, você queima a sua fonte. Professor, então quer dizer que eu não preciso de um estabilizador para usar o meu computador? Posso colocar ele 230 e colocar direto na tomada? Pode, mas próxima aula a gente vai ver quais são os riscos de se fazer isso.
tá? Que nós podemos queimar a nossa fonte também usando ele no 230 por conta dos picos de energia, tá bom? Então, a fonte, nós vamos observar onde conecta. Ela é fácil, ela só tem aqui o cabo de alimentação, né, que vai direto no estabilizador ou na sua tomada aí, tá? Então, a fonte é bem simples, só tem que observar isso. Se você for ligar no estabilizador, 110, se for ligar direto na tomada, 230 volts aí, tá? Atrás do computador, essa aqui já é uma placa mais antiga, ó, que ela nem tem HDMI, é uma placa mais antiga. Mas aqui nós temos os conectores de mouse e teclado chamado P2, tá? PS2, que são os plugzinhos. Hoje isso já é feito com USB. Nós não temos quase mais computadores, teclados com essa configuração aqui, tá? Apenas computadores mais antigos. Nós temos o mouse antigo também aqui, ó. E também podemos conectar a impressora de nota. Ele não é USB, ele era uma pontinha assim, parecendo aqueles controle antigo, de videogame antigo, mais ou menos isso. Aqui nós temos o conector do monitor, né, aquele cabinho azul onde passa a informação. Hoje nós temos monitores HDMI, né, que são ligados aqui, tá? Nós temos o USB fêmea para receber os conectores. Temos o conector aqui do cabo de rede, né, RJ. Nós vamos depois aprender a fazer a clipagem de rede, né, fazer um cabo de internet, quais são a sequência de cores, né, nós vamos aprender isso também. Aqui nós temos um conector de impressora antiga. Hoje em dia você não encontra quase mais esses conectores on-boards, ou seja, direto na placa. Se você precisar colocar uma impressora que necessite, você tem que comprar uma placa fora a parte, tá? E embaixo aqui são os P2 de áudio, né? O vermelhinho é do microfone, o rosinha, né? O verde é do fone de ouvido e o azulzinho é o híbrido. Nós temos algumas opções que você liga com o azul aí, tá? Então aqui é o painel traseiro do seu computador, tá? O mouse é uma coisa que eu vou passar bem por cima, que vocês estão cansados de saber o que é o mouse, né? Nós temos uma pergunta que cai na prova e a galera erra. Quantos botões tem o mouse? A galera, 2, errado, tá? Nós temos quantos botões? Botão esquerdo, botão direito e nós temos o screw. Professor, o screw é um botão? Sim, se você apertar o screw, tá? Ele vai fazer uma função aí. Deixa eu ver aqui na... Ó, nesse aqui ele não tem função, mas tem alguns computadores que você aperta no meio, ele deve estar desconfigurado, e você consegue subir e descer a página, né, sem precisar estar rolando ele, tá? Ele clica e vira uma seta bem grandona. Depois vocês testem aí no computador de vocês clicando o screw, tá? Então, quantos botões tem o mouse? 3, questão de prova, já tô dando spoiler, tá? Nós temos os cursores, né? Lá a gente pode alterar essas funções, depois a gente vai ver isso bem mais a fundo um pouquinho, tá? O nosso teclado, né, a configuração, nível de curiosidade para vocês, o nosso teclado brasileiro é a BNT2. Professora, o que tem a ver? Para que eu quero saber se é brasileiro ou não? Pessoal, simplesmente por conta, principalmente desse carinha. No inglês, não existe C cedilha na língua inglesa, né? Então, se você precisasse colocar um C cedilha e o teclado estando configurado no ABNT, aí a pessoa já chegaria para você lá na sua assistência e falar: meu teclado não funciona, eu aperto o C cedilha, só sai 2 pontos. Então, isso é apenas uma configuração que nós vamos aprender a fazer também aí, tá? Temos algumas teclas especiais, né? Vou mostrar aqui, como essa que são 3, né? Onde tiver os quadradinhos que são 3, a gente usa a tecla Alt GR do teclado, né? Essa do lado direito aí do seu espaço, tá? Para selecionar essa terceira opção, Alt GR, tá? Nós temos o Ctrl, temos o Alt, temos o Tab, enfim, várias teclazinhas, tá? Quando for a hora a gente vai ver as funções do F1, F2, para que serve, né? Na hora da formatação, qual o jogo de tecla que eu tenho que fazer, tá? Então a gente vai aprender isso daí também. E partiu o exercício, né? Depois de tanta teoria, de tanto conhecimento, nós temos que gravar e fixar esse exercício, tá? Dentro lá do sala de aula de vocês, aqui nós temos 3 turmas juntas, tá, pessoal?
Tenho 3 turmas juntas aqui, mas está postado da mesma forma. Aula 1 e 2, que nós temos 2 aulas, né? Vocês têm 2 aulas conjuntas, tá? A chamada é importantíssimo, ó, a galera já tá respondendo aqui, massa, top, tá? Exercício de fixação. Com base no que foi aprendido, elabore uma redação, uma resenha, um relatório com 4 parágrafos ali, pequeno, tá? O que você aprendeu hoje? Fala um pouquinho aí da história do computador, né? Do que você aprendeu que você não sabia, ou que você já sabia, mas ficou algo diferente que você aprendeu, tá? Então, vocês vão fazer aí no Word, tá? Ou aqui no Google Documentos e anexar, tá vendo? Aqui já colocou o documento anexado, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos o slide, pronto aí para vocês tirarem as dúvidas, e temos o exercício de fixação. As questões bem tranquilas. Primeira coisa, o nome, coloque o nome completo, pessoal. Tem gente que bota Pedro Henrique, aí eu tenho uma turma que tem os 5 Pedro Henrique, eu tenho que ficar adivinhando quem foi que respondeu o exercício. Não, coloque o nome completo, tá? Por favor. Ó, quantas gerações da informática existem? Vou marcar a resposta. O que é hardware? Tá? Se seu dispositivo tem um display de 5.2 polegadas, ele é 1, tá tudo no slide. Ó, tudo no slide, tá? Respondeu, lá embaixo, clicou em enviar, tá? Pessoal, hoje é isso, tá? Vou parar aqui a minha gravação.